bom estar novamente com você. Vamos então dar continuidade ao nosso curso História da Igreja, dos primórdios até a atualidade. Hoje nós vamos estudar a lição número 3, que está na página 37. O título diz, O Perigo das Heresias. Na aula passada, nós observamos que o Império Romano e algumas seitas judaicas perseguiram os cristãos de maneira cruel, ao ponto de quase aniquilar a igreja. Esta é uma arma que Satanás utilizou nesse período para tentar destruir os cristãos. Hoje, nessa lição, nós vamos estudar uma outra arma também utilizada por Satanás, as heresias e a maneira como elas se infiltravam dentro da igreja. Nós vamos perceber que muitos dos que se convertiam, eles vinham com uma bagagem cultural. Eles estavam adaptados à religiosidade pagã, que na verdade era uma mistura de vários conceitos e de vários pensamentos. E isso trouxe muita dificuldade à igreja naqueles primeiros séculos. Observe no esboço da lição os textos que vamos estudar. O gnosticismo. Segundo texto, o marcionismo. Terceiro texto, outras correntes heréticas. Quarto texto, o arianismo. E quinto e último texto, reações pós-nicenas. Acompanhe também os objetivos da lição. Ao concluir o estudo dessa lição, você será capaz de, primeiro, dizer o que o gnosticismo ensina a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Segundo, mostrar quem foi Marcião. Terceiro, definir o que cria o ebionismo acerca de Jesus Cristo. Quarto, destacar o ensino ariano quanto à pessoa de Jesus Cristo. E quinto, dizer quem foi Atanásio e que posição ocupou na igreja de Alexandria após o concílio de Nicéia. Vamos então ao texto número 1. O gnosticismo. Nós vamos estar estudando especificamente nesse texto, talvez aquela que tenha sido a maior das ameaças filosóficas, o gnosticismo. E nós vamos perceber que ela não era um sistema único, se dividia em várias ramificações. E até hoje, no que nós, na nossa época, conhecemos como a espiritualidade moderna, as seitas esotéricas, elas estão todas impregnadas deste conceito. Suposições quanto à origem do gnosticismo. A tradição cristã associa o gnosticismo a Simão o Mágico. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa situação histórica, leia Atos capítulo 8, onde você vai ver então o confronto de Pedro que adverte Simão o Mágico em relação àquele pensamento, àquela postura. Outros, porém, entendem que o gnosticismo é muito anterior a isso, que ele teve origem lá com os filósofos, primeiros filósofos da Grécia. Nós já falamos na aula passada que Irineu, o polemista, foi então o pai da igreja de maior destaque no combate ao gnosticismo dentro da igreja, dentro da fé cristã. Vamos agora ao ponto que ensinava o gnosticismo. O autor destaca nesse texto alguns pontos que têm relação direta com a fé cristã. No entanto, nós percebemos que o gnosticismo é algo muito mais amplo, algo maior do que está aqui relatado. Vamos apenas estudar esses pontos e você pode então fazer na sua casa mesmo um estudo mais aprofundado desse pensamento. Primeiro, o universo. O que eles pensavam em relação ao universo? Eles dividiam o universo em duas forças. Primeiro, a força da matéria. Segundo, a força do espírito. Para eles, a matéria era totalmente má, enquanto que o espírito era totalmente bom. O que tinha então o homem de fazer em relação a isso? Primeiro, se desfazer da concepção de matéria, buscar o máximo, se desprender da matéria. E, em segundo lugar, buscar as coisas do espírito. E nós vamos ver que essa visão em relação ao universo também acaba trazendo, repercutindo sobre a visão que eles tinham da divindade de Cristo. Esse é o nosso segundo ponto, o que eles pensavam sobre Cristo. De que maneira eles viam a pessoa de Cristo dentro das doutrinas do cristianismo. Primeiro, ou Cristo era um fantasma, ou em algum momento ele tomou posse do corpo de Jesus. Porque ele não podia ter matéria, ele não podia ter corpo, já que a matéria ela era originalmente má. Alguns alegavam que já no batismo é que aconteceu essa vinda, essa posse de Cristo sobre o corpo de Jesus. Então que Cristo era, sim, bom, um espírito bom. Agora, para falar aos homens, para ensinar aos homens, ele então adquire o corpo de Jesus. Nós sabemos que isso é uma verdade
porque a Bíblia diz que Jesus Cristo tomou a forma de homem e em tudo foi tentado e andou entre os homens. E isso trazia uma repercussão muito séria em relação à salvação, porque se Cristo não tomou a forma de homem, mesmo sendo Deus, como poderia ele então salvar o homem? Em relação à salvação, eles acreditavam que a missão de Cristo era de levar o homem a um conhecimento espiritual, a uma iluminação espiritual através de um conhecimento místico. Só que isso não era um conhecimento acessível a todos os homens. Estava restrito à parte da elite, a alguns intelectuais. E isso contradiz também a palavra de Deus. Nós lemos aqui na lição passada que o Senhor Deus não faz acepção de pessoa. E o Evangelho é para todo o mundo, o Evangelho é universal. O último ponto, nós vamos estar observando exatamente que o gnosticismo cristão, ele tem o seu auge entre 35 a 160 depois de Cristo. É nesse momento em que ele se torna, então, um obstáculo para as doutrinas básicas do cristianismo. E é nesse momento em que as controvérsias entre os gnósticos e os pais da igreja se tornam mais ferrenhas. Mas graças a Deus que, de muitas formas, o Senhor orientou aqueles homens que ali estavam e eles puderam combater, não com a argumentação humana, mas com os escritos do apóstolo Paulo, com os escritos do Novo Testamento. Vamos agora ao texto número 2, o marcionismo. Quem era Marcião? Observe logo no final, no primeiro parágrafo desse texto, que Marcião, então, um homem rico, muda para Roma em 144 e ali filia-se à igreja existente, a igreja cristã que ali estava. E no início ele foi muito bem aceito, pois era um homem culto, um homem de bonitas palavras. Só que os cristãos e os líderes perceberam que ele trazia consigo alguns conhecimentos e alguns ensinamentos que não se coadunavam com a fé cristã. Então, em 144, no final daquele ano, ele é convidado a sair da igreja. E ele sai e leva junto de si os seus seguidores. O que é que Marcião ensinava? Vamos estudar na página 42. A teoria de Marcião é uma teoria bastante interessante, diferente, quase que louca, porque ele ensinava a existência de dois deuses. Ele relacionava o Deus do Antigo Testamento a um Deus que, primeiramente justo, se tornou mau e fraco. Já Jesus Cristo era o Deus do Novo Testamento, era um outro Deus que se caracterizava pela bondade e pela misericórdia. Então, na verdade, na sua concepção, haviam dois deuses, um que era fraco e que era mau, e o outro que era bom e misericordioso. Na verdade, ele fazia isso porque era uma das características de Marcião, a rejeição ao judaísmo. E para ele, só o apóstolo Paulo havia realmente interpretado o Evangelho, havia realmente interpretado os ensinos de Cristo de maneira adequada. Por que ele pensava isso? Na verdade, Paulo refutou em muito o legalismo. Paulo refutou aquela visão judaica em relação ao Messias que eles aguardavam. E tentava provar que Jesus Cristo veio como Messias, que ele era o enviado de Deus e que agora, debaixo da graça, não havia mais nenhum compromisso com a lei. Porém, em nenhum momento, Paulo rejeitou o Deus do Antigo Testamento, porque Paulo cria na Trindade. Ele expunha, através da sua mensagem, exatamente o conceito de Trindade, um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o que Marcião estava utilizando e fazendo, exatamente se utilizando de maneira errônea dos escritos do apóstolo Paulo. Ensinava que este Deus, Javé do Antigo Testamento, ele então se opusera a Cristo. Antes ele era um Deus parcialmente justo. Agora, na medida em que ele se opunha a Cristo, ele se tornava um Deus mau. E Cristo veio então e triunfou sobre esse Deus do Antigo Testamento. E não havia então para Marcião nenhuma necessidade do comprometimento da igreja, da fé cristã, com o Deus do Antigo Testamento, já que eles eram deuses totalmente diferentes e propunham coisas diferentes ao homem. Exatamente por pensar assim, ele recebe então a excomunhão da igreja e sai com seus seguidores para formar uma nova seita. E o que ele faz para fundamentar os seus ensinos? Ele compõe um cânon. Agora, o que é que ele inclui nesse cânon? As cartas do apóstolo Paulo.
só que ele tira dos escritos do apóstolo aquilo que possa comprometer aquilo que ele pregava e ensinava. E também coloca no cânon o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Agora, qual é o grande perigo desta linha de pensamento de Marcião? Primeiro, compromete a unidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Segundo, nega a encarnação de Cristo Jesus. Nega que Jesus Cristo realmente se encarnou, mesmo sendo Deus, e viveu entre os homens. Eu quero que você observe no final desse parágrafo aquilo que o autor coloca. O que é que separava Marcião da igreja? Principalmente o fato de que ele queria que o cristianismo saísse das suas raízes históricas fundamentadas no judaísmo. Segundo, negava a encarnação real de Cristo e condenava o Antigo Testamento e seu Deus. Não há registro histórico do que aconteceu com Marcião, mas nós vamos ver que até o século V houve influência desse pensamento, dessa linha de interpretação dentro da igreja. Vamos agora ao texto 3. Outras correntes heréticas. O que o autor coloca aqui é uma simplificação de muitos pensamentos em relação à divindade de Cristo que permeava a igreja naquela época. Pensamentos esses que estavam em desacordo àquilo que os apóstolos haviam pregado. É interessante você observar o seguinte: quase todas as heresias dessa época, elas estão associadas à pessoa de Jesus Cristo, à sua divindade. Por que isso? Porque Satanás sabe que distorcendo esta visão, essa concepção daquilo que Cristo foi, ele vai estar realmente ofendendo, ele vai estar ferindo aquilo que é a base do cristianismo, a base da soteriologia, da doutrina da salvação. Cristo é Deus, viveu entre os homens, morreu e ressuscitou, e por isso pode salvar a todo aquele que nele crê. É simples, mas ao mesmo tempo exige fé da nossa parte. E era exatamente isso que Satanás queria fazer, com que essa visão, aparentemente tão simples, fosse distorcida e levasse ao fracasso da fé cristã. Hoje, muitos ainda não conseguiram encontrar a resposta para aquela pergunta de Jesus. Em Mateus, está registrado no capítulo 16 e verso 13. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a Bíblia diz que então Pedro, agora orientado pelo Espírito de Deus, responde dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos então estudar, ainda que de maneira simplificada, esses conceitos errôneos à pessoa de Cristo Jesus. Primeiro, o ebionismo tinha sua origem no judaísmo. Eles criam que Jesus tornou-se o Messias em virtude de ter cumprido fielmente e completamente a lei. Rejeitavam os escritos de Paulo e seguiam o evangelho de Mateus. E por que isso? Porque Mateus foi um evangelho escrito especificamente aos judeus. Nós vemos lá que no primeiro capítulo, Mateus traça a genealogia de Jesus, o relacionando aos reis, o relacionando principalmente a toda aquela hierarquia judaica. Vamos também conhecer agora o seriantianismo. O que criam eles? Eles criam que, como dissemos em relação ao gnóstico, porque era uma linha do pensamento gnóstico, que Jesus Cristo ele tomou posse do corpo, ou melhor, que o Cristo tomou posse do corpo de Jesus na medida em que ele foi batizado. Até ali, ele era um homem comum como outro qualquer. A partir daí, ele se torna, então, o Cristo e passa agora a revelar aos seus discípulos aquilo que eram as verdades eternas. O terceiro ponto diz o seguinte: o docetismo negava a realidade do corpo de Cristo. Também uma linha do pensamento gnóstico, nós já até falamos sobre isso. O quarto ponto, o arianismo. Nós vamos estar estudando mais detalhadamente no texto 4 essa linha de pensamento e a controvérsia que ela gerou dentro da igreja. Ele considerava Cristo o mais elevado dos seres existentes, porém Cristo não era Deus. Ele era um ser intermediário entre Deus e entre os homens. E hoje ainda nós vemos que algumas seitas atuais estão exatamente baseadas neste conceito de Cristo, de que ele é um ser intermediário. Ele foi o maior entre os homens, mas ele não era Deus, em nenhum momento se tornou Deus. O apolinarismo, o que significa isso? Eles criam que não poderia haver duas pessoas ou duas naturezas em Cristo.
eles negavam a união dessas duas naturezas. Enfim, haviam duas pessoas distintas e não uma só pessoa como nós cremos. Cristo, 100% Deus, 100% homem. E por último, o eutiquianismo, que afirmava que as duas naturezas de Cristo se uniam em uma só, porém, elas não eram de essência divina, elas não eram de substância divina. E isso contradiz tudo aquilo que nós cremos e que a igreja cria a respeito de Cristo Jesus. Vamos ao texto 4. O arianismo. Parece que Paulo escreveu a Epístola aos Colossenses exatamente para refutar todas essas heresias que surgiriam a respeito de Cristo. E principalmente o arianismo, por ter surgido na igreja, através de um presbítero que tinha muita eloquência, era um homem conhecido e estimado, trouxe muitos prejuízos. E nós vamos ver que foi uma batalha que se arrastou por muito tempo. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Quem era Ário? Ário era um presbítero que estava no bispado de Alexandria, debaixo da liderança do bispo Alexandre. Até um certo momento, havia uma comunhão entre eles. No entanto, quando Ário começa a pregar que Cristo foi um ser criado, que ele não era incriado, como acreditava a igreja, mas que ele passou a existir a partir de um momento e que ele era um ser intermediário entre Deus e os homens, o bispo Alexandre, que estava no bispado de Alexandria, então começa a ver que Ário estava trazendo heresias para dentro da igreja e propõe a sua excomunhão. Reações de Alexandre. O bispo então convoca, por volta de 320 ou 321 depois de Cristo, o Sínodo de Alexandria, onde é lançada então condenação sobre Ário e seus seguidores. Só que Ário não se conforma com isso. E ele possuía amigos influentes diante do imperador Constantino. Um exemplo, o bispo Eusébio de Nicomédia. Então Constantino agora, orientado por Eusébio de Nicomédia, envia um bispo para que ele possa então interceder diante do bispo Alexandre a favor de Ário. Observe o que o autor coloca no seu texto, no seu livro. Para que então o bispo Alexandre preservasse a paz, pois que o problema em debate nada mais era que uma questão sem proveito. É verdade que a presença de Constantino trouxe muitos benefícios para a igreja, mas o que nós vemos já nesse momento é que Constantino, por desconhecer a importância de algumas doutrinas, se refere a esse aspecto, falando a respeito disso como uma questão sem proveito. E nós sabemos que não. O bispo Alexandre estava defendendo uma doutrina básica da fé cristã. O último ponto, o Concílio de Nicéia, que aconteceu em 324 depois de Cristo e que reuniu 300 bispos, foi convocado pelo imperador Constantino, exatamente para acabar com essa controvérsia que estava acontecendo dentro da igreja. 3 partidos se fizeram dentro daquele concílio e prevaleceu o partido ou o grupo de Eusébio de Cesareia. Não confundir com Eusébio de Nicomédia. Eusébio de Cesareia defendia exatamente aquilo que nós cremos a respeito da divindade de Cristo Jesus, que ele é um ser incriado, que ele é Deus e que ele tomou forma de homem e viveu entre os homens. Exatamente neste concílio, então, Ário recebe a excomunhão oficial e definitiva da igreja. Vamos agora ao texto número 5. Reações pós-nicenas. Nós vamos observar que houve reações as mais diversas em relação ao Concílio de Nicéia. O que nós vamos estudar nesse texto 5 é exatamente a presença de um homem, Atanásio, dentro desse momento de controvérsia e o quanto ele foi importante. Observe no seu texto, Atanásio, ele era ainda diácono quando do Concílio de Nicéia. No entanto, ele ocupava um cargo muito honroso. Ele era secretário particular do bispo Alexandre. Quando o bispo vem a morrer, então, em 328, ele é agora, Atanásio, eleito bispo de Alexandria, cargo que ele ocupa até 373 depois de Cristo. Só que durante esse período em que ele está ocupando o cargo de bispo de Alexandria, ele começa a sofrer alguns ataques, vindo especialmente de Eusébio de Nicomédia, que era amigo de Ário e que não se conformava com a excomunhão de Ário.
Vamos agora ao ponto Eusébio combate Atanásio. Desde o primeiro momento, Eusébio percebeu que Atanásio seria inimigo ferrenho da sua causa. Qual era a causa de Eusébio? Trazer de volta a comunhão da igreja a Ário e também mais tarde, posteriormente, fazê-lo bispo em Alexandria. Ário, agora orientado por Eusébio, apresenta a Constantino um credo, só que nesse credo, Ário evitava de colocar qualquer discussão sobre a divindade de Cristo. Constantino, que era um leigo em questões teológicas, pede então a Atanásio que devolva, que restitua o bispado de Alexandria a Ário. Só que Atanásio não concorda com isso e é então acusado de déspota e de desleal para com Constantino. Vamos ao último ponto, a vitória final do arianismo. Na verdade, pelo seu texto, você vai perceber que não houve vitória alguma, porque na noite anterior ao dia em que Ário tomaria posse do bispado de Alexandria e oficialmente seria agora voltado à comunhão da igreja, ele morre instantaneamente. Deus tem os seus planos, Deus é Senhor da história e nós vemos isso nesse fato e em outros fatos que tanto a Bíblia relata, como também os registros desse período da igreja primitiva. Para concluir, nós queremos dizer que apesar de aparentemente essas controvérsias aparecerem como coisa má para a igreja, na verdade elas levaram aos homens daquela época e também à igreja a estudar mais cuidadosamente a escritura que eles tinham e a formar os credos, como por exemplo o credo de Atanásio, o credo dos apóstolos, o credo niceno. Tudo isso foi, na verdade, fruto para a igreja, tudo isso produziu um bem para a igreja mais tarde. Para terminar essa lição, eu quero lembrar a você aquilo que Pedro escreveu lá na sua primeira epístola, no capítulo 3 e no verso 15, que nós devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Nós também vamos aproveitar o tempo que nós temos e ler um texto bíblico que é muito interessante para fecharmos esta aula. Nós falamos aqui durante toda essa lição sobre a divindade de Cristo, sobre as heresias que existiam naquele período quanto à pessoa do Senhor Jesus. E diz assim o apóstolo Paulo, na carta que escreveu à igreja em Colosso, no capítulo 1 e no verso 16, verso 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Não há talvez uma maneira mais adequada de encerrar essa aula, a não ser com esses trechos da Epístola aos Colossenses. O apóstolo Paulo está aqui falando de quem é Cristo. Ele era um ser incriado, ele não foi criado em tempo algum. Ele estava na eternidade com Deus. E ele estava na criação de todas as coisas, como nos diz a palavra, por ele e para ele, por intermédio dele, tudo foi criado. E também aprove a Deus que nele houvesse toda a plenitude. E pela sua morte na cruz, reconciliasse consigo e com Deus o mundo. Graças a Deus por esta palavra. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima aula.